em primeira mãe. Oferecimento Árvore. Entre que a casa é sua. É isso aí, pessoal, começando mais um Em Primeira Mãe, com muita informação. E hoje, além de acolhimento, a gente quer informar. E hoje eu tô aqui com o Dr. Fabrício Sanfins, que vai falar pra gente dessa época tão esperada do ano pelas mães, que é o inverno. Vamos dar um salve pro inverno, Lucão. As mães ficam amadas. Eu não posso falar isso porque tem gente que gosta muito do inverno e vai ficar bravo comigo. Não fiquem bravos. Mas se você é mãe, com certeza chega o inverno, né, doutor? Não tem um dia que a criança não está resfriada. Então, aproveitando, quais são as doenças assim mais comuns que estão pegando a criançada aí, doutor? Bom, primeiramente, gostaria de agradecer o convite de estar aqui, né, à disposição de vocês e esclarecer a toda a população de Itatiba, né? O inverno, gente, começa para a área médica antes mesmo do inverno que já começou. A mudança de temperatura nossa foi de abril para maio. Sim. Eu estava atendendo uma faixa no consultório particular, de 3 a 5 infecções por semana. Depois que mudou o tempo, passou para 30 a 50 infecções por semana. Então, aumenta muito o número de infecções. As mais comuns são gripe, resfriado, asma, que junta com a bronquite, a bronquiolite, né? Alguns casos de diarreia. Então, a maioria dos quadros são viroses e a gente tem que estar sempre atento a isso. Sim, sim. Existe alguma faixa etária assim, que pega mais, que é mais importante, que a gente precisa estar mais atento? Tem. São duas faixas etárias, né? A faixa etária que vai até 2 anos de idade, onde o sistema imunológico da criança não está desenvolvido ainda. O sistema, ele desenvolve completamente aos 5, 6 anos de idade. Mas o mais preocupante é até os 2 anos de idade, crianças que não tiveram aleitamento materno, que é muito importante. E os idosos, né? A gente fala 3ª e 4ª idade. Antigamente a gente falava idoso, né? E era 60 anos. Hoje a gente vê que o pessoal de 60 anos está bem conservado ainda, então a gente já está jogando para 70, 80 anos, né? Um idoso pegar uma pneumonia com 80 anos é diferente de um jovem de 40. Sim, com certeza. E mesmo as crianças, né? E eu comecei o programa falando do inverno, né? Brincando, porque realmente as mães, a gente fica esperando essa época, porque a gente já sabe que a criança vai pegar alguma coisa, né? E a gente até brincou, quem não pegou nada dessa vez não está no planeta Terra, né? E eu vejo lá em casa, né, com os meus pequenos que tomam vacina, a gente tenta tomar os cuidados. Na escolinha não tem jeito, né, é impossível. Mas no caso do Matheus, por exemplo, que pegou bronquiolite com 17 dias. Então a gente vê que por isso que eu fiz essa pergunta. Existe essa faixa etária realmente até os 2 anos que a gente precisa estar mais atento, né? E a gente como pais, assim, que seria outra pergunta que eu queria fazer para o doutor, como pais, o que a gente pode fazer para melhorar isso, a vacina, a alimentação, para dar uma condição melhor, para a gente passar melhor para essa época? Então, excelente pergunta, né? São as dicas que a gente passa para todo mundo. Começando com a vacina, gente. Vacina é fundamental, eu sou a favor da vacinação. A gente tem aqui no Brasil um sistema de vacinação eficiente. Eu indico para todo mundo tomar a vacina da gripe, né? Que está disponível de graça nos postinhos, gente. Tem que ir. Além das vacinas, né? A higiene corporal. Né? Porque às vezes a gente esquece, a criança às vezes chega da escola, chega em casa e está cansada, e aí está com fome, vai querer comer tudo. Não, gente, vai direto para o banho, faz a descontaminação, né? As mãos. A gente carrega muitas sujeiras pelas mãos e a criança às vezes está na fase de colocar a mão na boca, né? Então higiene das mãos, higiene corporal, a roupa da escola separada da roupa de casa, não ficar com aquela roupa que estava na escola, em casa, né? E quando os nossos filhos estiverem doentes, com catarro, tá com febre, não leve para a escola, porque você vai passar isso para todos os coleguinhas e vai virar um ciclo vicioso, né? Então, a criança que está doente com gripe, com resfriado, não deveria ir para a escola. Na época da pandemia, do Covid, onde teve aquele lockdown, fica todo mundo em casa, o consultório ficou vazio. Eu não atendia paciente com Covid, mas eu não via mais criança. Ou seja, né, então o fato de você
tirar a criança que está doente do ambiente escolar e às vezes entra num ciclo, Bárbara, vicioso, que a criança pega uma infecção atrás da outra. Aí as mães acham que antibiótico resolve. Antibiótico não resolve. Antibiótico mata bactéria. A maioria das infecções são virais. Tem que dar tempo para o organismo da criança reagir imunologicamente, produzindo anticorpos. Para a criança se fortalecendo, né? Eu confesso que com a minha pequena, a gente ficou assim, porque o Matheus até ficou internado com 17 dias, mas não é tanto de, né? Mas a Sofia, eu brinquei com ela essa semana para trás, falei, minha filha, vamos brincar de fazer um combinado que você vai ficar pelo menos um mês. Doutor, ela começou na escolinha em janeiro, finalzinho de janeiro. O ano passado ela precisou tomar antibiótico porque ela vai desenvolver uma tosse, que daí vira secreção e não sei o quê. E aí a gente, por isso que eu brinco que vai chegar nessa época, a gente tá de arrancar os cabelos, né? Tem algumas medidas que a gente pode fazer em casa, né? Sem entrar com remédio, né? Quem já passou em consulta comigo já recebeu essas dicas, que é a higiene nasal, né? Mas tomar muito cuidado que tem gente que está fazendo a higiene nasal errado, Bárbara. As pessoas acham que tem que pegar o soro, jogar com força no nariz e vai parar soro com secreção dentro do ouvido. A criança até fala, pai, está doendo o meu ouvido na hora de lavar o nariz. Né? Então, não é assim que lava, né? O soro tem que estar morno. Não vai jogar soro a temperatura ambiente no nariz da criança. Senão, o nariz, ele aquece. O ar. Se você jogar soro frio, o nariz vai fechar. Como que você vai lavar o nariz com o nariz fechado? Respirar vapor de água, né? Então, inalação com vapor de água, sem colocar Vick, sal grosso, nada na água. A vapor de água. Numa bacia, abaixa a cabeça, coloca uma toalha por cima, respira o vapor. Quando a gente toma banho, no finzinho do banho, o nariz não está mais aberto? Estranca, parece. Então, é a melhor hora para lavar. E sempre que for lavar o nariz, com o queixo para baixo. Então, não levanta a cabeça, nem vira de um lado, nem vira do outro. Né? Porque a chance é do soro ir parar dentro do ouvido e a secreção do nariz ir parar dentro do ouvido. Eu confesso que eu para mim, tenho tentado aprender a lavagem nasal e ainda não consegui. Dos pequenos, do Matheus fiz bastante, fazia porque pequenininho, né? Agora a Sofia realmente também já foi mais difícil, mas eu gostaria de aprender realmente, fazer certinho, porque, né, melhora tudo e os médicos indicam, os pediatras falam pra gente fazer, até também, mas eu confesso que ainda não aprendi a fazer, doutor, vou me esforçar. Viu, pode, assim, às vezes a gente faz algumas coisas e não sabe por quê. Por exemplo, assoar o nariz. A criança não sabe assoar o nariz. Se for ajudar a criança a assoar o nariz, sempre uma narina e depois a outra, não as duas juntas. Então, tampa um lado, fala, filho, agora assopra pelo nariz. Porque se tampar os dois lados juntos, também vai dar uma pressão e a secreção do nariz pode parar dentro do ouvido. Né? E os quadros de viroses, Bárbara, demoram uma semana. Tá? Deu febre, entra com um remédio para febre, que é dipirona ou paracetamol, ou que o pediatra orientou. Deu 7 dias, a criança não está bem, aí leva no pediatra, leva no otorrino, leva no médico de confiança, porque se todo mundo procurar pronto-socorro para um resfriado, vai lotar o pronto-socorro. E não é caso de ir no pronto-socorro, é caso de... Na época dos avós da gente, como eles faziam? Era isso, dar o chazinho quente, né, o carinho do vô, da avó, do pai, da mãe. Daí 2, 3 dias com febre, daí a gente, né, começa já a acender um sinal de alerta, né? E febre é 37,8. Tá? Então, assim, 38,5... Não tem, febre, dê analgésico. Febre acima de 38,5, aí já preocupou a criança que começa a ficar prostrada, ficar largada, ela perde o apetite, né, aí já são sinais de alerta. Mas tomando esses cuidados, eu acho que a gente consegue ir levando, e em último caso, a gente entra com antibiótico. Sim, tá. Doutor, aquele mito, então, que as nossas avós falavam, não pisa no chão, não toma friagem, isso é um mito, é verdade? O que a gente, como mãe, tem que falar para puxar a orelha dessas crianças? Então, Bárbara, se for falar com o pessoal antigo, da geração da minha avó, eles falavam isso. Né? Então, olha, sair do banho, tem que estar agasalhado, a gente concorda com isso. Mas, se o sistema de defesa da criança está competente,
não tem problema, né? Os países nórdicos, eles não têm verão, eles usam sauna para suar. E quando eles saem da sauna, eles tomam banho gelado. Nossa, né? Então, assim, mas faz parte da cultura deles, né? Então, assim, lógico, mas desse mito ou verdade. Tomar banho e dormir com o cabelo molhado, né? Vai acordar gripada. Né? Depende, né? O cabelo de menino normalmente é mais curto, de menino é longo. Né? Então, vai dar diferença. O travesseiro vai ficar molhado. Sim. Os fungos, né? Vão adorar aquele ambiente junto com os ácaros. Então, tem que ver isso também. Eu costumo dizer assim, meus filhos não põem meia, não adianta, eles não... Mas em casa também eu não tenho costume, então a gente fala sobre o exemplo, né? Se a gente faz, não faz, então tenho me esforçado também para usar, porque saem do banho e não põe meia. Daí fica a avó falando, tem que pôr meia, não sei o quê. Senão vai gripar. Vai gripar. E eu confesso que se eu lavar o cabelo e dormir de cabeça molhada, eu não acordo bem. Então pode ser mito, mas para mim não funciona. Verdade. Não acontece. Ficar em um lugar fechado não, né, doutor? Aí realmente, então, mas aí o ambiente fechado, vamos pensar numa creche que tem 20 a 30 crianças numa sala de 5 por 5 metros quadrados, mais 2 adultos. E aquele ambiente, cada criança tem a flora bacteriana que carrega da casa, tem o cheiro, a gente tem o nosso cheiro. Imagina uma criança que está doente, vai passar para todas as outras. Começa pela Amanda, Beatriz, Carol, vai até na letra Z, Zoraide. Aí volta para Amanda. Então, ambiente fechado, né, sempre evitar aglomeração em ambiente fechado. Né? Eu brinco em casa com a Patrícia, falei, amor, deixa a veneziana um pouquinho aberta, só para entrar um pouquinho de vento para circular. Né? A gente tem que ter circulação de vento, né? De ar. Né? Que é outra coisa que às vezes as mães falam, vou fechar a janela. No caso do Matheus foi assim, como ele nasceu e pegou a bronquiolite com 17 dias, o que eu fazia? Não podia entrar uma frestinha de ar, porque daí eu fiquei na minha casa. Mas não tem nada a ver, porque bronquiolite, né? Vírus respiratório social. E é que realmente assusta, né? A mãe, e daí eu falo que eu fiquei assim, meio chacoalhada, deve ter dado alguma coisa que eu fiquei completamente balançada. Então, eu não deixava entrar uma frestinha na janela. Uma vez eu coloquei até um pedacinho de uma sacolinha plástica, colei assim, porque ia entrar vento, sabe? Então, realmente, as mães chegam nessa época de outono e inverno. Eu acho que o outono é até pior, porque o outono começa quente, né? E no final do dia a gente está no frio e depois fica quente. Agora o inverno é inverno, cebolas, né? Pelo menos está frio e é mais fácil de administrar, né? Doutor, fala pra gente sobre o mel. O mel é bom, realmente? Primeiro, assim, desde que não tenha contraindicação, né? O pediatra falou que não pode dar mel para criança abaixo daquela idade, então tem que sempre perguntar para o pediatra da criança, né? Se pode liberar o mel a partir de que idade, mas o mel é ótimo, né? E também tem que tomar cuidado com o paciente diabético, né? Aí o mel não pode. Né? Então, nesses casos, né, o mel é excelente, pode dar. A criança que está com tosse à noite, pode dar o mel. O mel não tem um antitussígeno natural, né? Não tem contraindicação. Agora, ficar dando remédio por conta própria, Bárbara, eu estou dando um xarope para tosse. Né? Mas quem que passou? Não, eu fui na farmácia e comprei. Aí, não, mas não pode tomar, porque às vezes aquele xarope, a tosse era seca, o xarope expectorante vai transformar a tosse seca em produtiva. E aí a mãe acha que está soltando, mas não tinha que soltar. Então, xarope hoje em dia tá assim, a gente evita ao máximo usar xarope, né? Porque outros remédios que estão errados, antigripais, mata gripe, cura gripe, bom de gripe, dia e noite, mega ré plus. Gente, isso não é medicina, isso é outra coisa. A gente não usa esses remédios. Né? O antigripal que existe é um antiviral chamado oseltamivir, que é o nome da substância, o nome comercial chama Tamiflu, que serve para o vírus da gripe. Ele não serve para nenhum outro vírus. Por isso, quando o médico suspeita, ele pede o teste rápido da gripe, deu positivo, a gente entra com esse remédio. Mas antigripal, que a população leiga está acostumada, a gente não recomenda. Outra coisa que a gente faz, né? Eu falo a gente porque, né? Em algum momento já fiz, com certeza, a amiga está dando um remédio, aí a criança fica doente e fala,
o sintoma, porque a gente vira médico, né, doutor? O doutor sabe, né? A gente vira, né? E aí a amiga tá dando, fala, foi bom pra ele, dá também. Outra coisa que não pode fazer, né, doutor? Eu sei que não pode. Não, mas todo mundo já fez isso, né? Todo mundo já fez isso. E não pode, Bárbara, porque às vezes o remédio vai retardar o diagnóstico do médico, né? Então, um dos remédios que atrapalham muito o médico é cortisona. Né? A cortisona é maravilhosa, é um hormônio que a gente produz e em situação específica a gente entra com esse remédio, chama prednisolona, para ajudar a secar aquele quadro. E o remédio parece que é milagroso, quando você dá, ele melhora rápido, mas ele cobra um preço muito alto, porque ele derruba o sistema de defesa. E a hora que você dá o remédio, a criança tem uma falsa melhora, e aí... Uma semana que vem, a mãe vai dar de novo cortisona. A cortisona pode causar uma doença na criança, então tem que tomar muito cuidado. Gente, remédio e droga só muda a dosagem, né? Tem que tomar muito cuidado. Agora, os remédios que a gente está acostumado, dipirona, paracetamol, para dor ou para febre, isso não tem problema, não vai interferir na evolução da doença. Entendi. Mas outros remédios só com prescrição médica. Né? Doutor Fabrício, muito obrigada, de verdade. A gente gostaria de ficar aqui falando mais. A gente, como mãe, tem dúvida e se preocupa. Muito obrigada, de verdade, por ter... Eu sei com a sua agenda como que é. Muito obrigada, agradeço você. Pessoal, não se esqueçam, tudo isso que a gente fala aqui, nada substitui o que o médico fala, a medicação que o médico indica, tomar vacina. Então, isso que a gente não pode esquecer, que nada disso substitui, né? Doutor tem filhos, né, doutor? Tenho, já estão grandes. Imagino que não deve ter sido fácil também, não é? Imagina, lógico que não. Tem o Juliano, que está com 26 anos, e a Cecília com 22, graças a Deus estão com saúde, mas filhos de médico também ficam doentes, né? Então a gente nessa hora tem que aguentar firme ali. Não é? Acho que em algum momento também, até como médico, né, doutor, não é fácil, né? Não é. Sua esposa, acho que mesmo sabendo que o doutor é médico, deve dar aquela vontade de dar um remedinho para secar, né? Uma gripe, enfim. Porque mãe é mãe, né, doutor? Não tem jeito. Então, eu queria só agradecer, pessoal. Vamos com a gente para o próximo bloco, que a gente tem mais uma receita que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Em Itatiba, vem aí um lugar que combina conforto, lazer e o melhor da cidade como você nunca viu. Absoluto Itatiba. Piscina, beach tênis, espaço pet e muito mais. Apartamentos com 2 dormitórios, ampla suíte, varanda e vaga de garagem. Condições especiais de lançamento com financiamento pela Caixa. Absoluto Itatiba. Mais um sucesso, Árvore Engenharia. Pessoal, a gente sabe como não é fácil. Como mãe, a gente está bem vestida e ao mesmo tempo confortável. E para isso eu conto com a ajuda da For You, que faz as nossas roupas e os nossos looks para o programa Em Primeira Mãe. E cabelo e maquiagem eu conto com a ajuda da Rúbia. E se você quer investir e morar bem, com certeza é com a Árvore. Pessoal, é isso aí. Algumas gostam, outras nem tanto, mas a gente não escapa de fazer umas comprinhas, né? Depois dessa entrevista com o Dr. Fabrício e a gente ouvir sobre as doenças do inverno, eu vim aqui no Mercadão para a gente escolher alguns ingredientes e fazer um chá para melhorar o nosso sistema imunológico, né? Então vamos lá comigo escolher esses ingredientes. A gente vem pegar uma coisa, mas nunca é só isso. O mercado a gente sabe, né? Já estou escolhendo outras coisas aqui que não vai no chá, mas não dá para passar. Pessoal, é
É isso aí. Tivemos a entrevista com o Dr. Fabrício, fomos no Mercadão comprar alguns ingredientes e agora a gente vai fazer um chá. É um chá para melhorar a imunidade, mas lembrando que não substitui as orientações médicas, né, pessoal? Então tem que seguir o que o médico falou. Mas esse chá, com certeza, com esse tempinho frio, dá aquela melhorada na nossa imunidade. São todos ingredientes muito bons para a gente dar aquela levantada. Então não substitui a orientação médica, claro, mas é um chazinho que com certeza vai agradar e ajuda, sim, o nosso sistema imunológico, certo? A receita vai passar aqui na tela para vocês. Mas vai meio abacaxi, um limão, porque a gente vai cortar em rodelas, gengibre, eu já vou falando as quantidades para você, e mel, tá? Depois eu vou colocar uma folhinha de hortelã, só para dar um gostinho no final, por minha conta, tá? Mas o chá mesmo é abacaxi, limão, gengibre e mel, certo, pessoal? A gente vai pegar meio abacaxi e cortar em cubinhos pequenos, para ele cozinhar mesmo. Já descasquei o abacaxi, porque abacaxi certo trabalho, fomos no Mercadão escolher, tá uma delícia o abacaxi, todo mundo meio resfriadinho em casa, né, gente? Não tem jeito, acho. Com esse tempinho que ficou frio, acho que não teve criança que escapou, né? E abacaxi é, nossa, maravilhoso, gente. Eu sou apaixonada por abacaxi, sou suspeita, assim. Esse chá que vai abacaxi, vamos cortar em cubinho. Importante dizer, viu, gente? Coloquem o miolinho do abacaxi, tá? É uma das partes que mais tem as vitaminas do abacaxi, não joguem fora. E tudo isso vai cozinhar, então tá tudo certo. Não tem, com esse tempinho frio que vai fazer, um chazinho cai bem. E um chazinho com esses ingredientes que ajudam a gente, né? A expectorar, ajudam as crianças a melhorar, cai muito bem. E como vai mel e ele fica bem docinho, fica como fosse um xaropinho, assim, porque a gente deixa ele apurar bem, tenho certeza que eles vão gostar. Eu já tenho uma água fervendo, só a água, tá? Pra gente poder acelerar o processo do chá, né? O Dr. Fabrício deu muitas dicas, né? Pra gente, dicas ótimas. A gente pode colocar também, isso tudo eu tô falando extra, tá, gente? Um pouquinho de canela. Ai, é uma delícia. Além do cheirinho gostoso que dá, meio abacaxi, cortadinho em cubinhos. Peguem todo esse caldinho assim, ó. Coloquem tudo aqui, gente. Não desperdicem nada do abacaxi. Eu vou colocar na panela para vocês verem melhor aqui, tá? Meio abacaxi na panela. Meu limão, esse aqui que eu escolhi, já tá lavado. Eu vou colocar o limão depois para não amargar. O gengibre, eu vou cortar aqui para vocês, mas aqui em casa eu costumo fazer, não sei se vocês... você compra o gengibre, agora nessa época que a gente acaba usando bastante, e aí eu abro um plástico filme e vou colocando porçõezinhas dele já cortadinho. E você congela. Então quando você vai usar, você já pega a porção do gengibre pronta, né? Porque gengibre a gente fica descascando toda hora que for usar, acaba perdendo, às vezes é uma judiação. E aí você pode fazer isso, tá? Então de gengibre, a receita fala assim umas 10 fatias, mas assim, gente, vai no que você gostar, porque eu, por exemplo, adoro gengibre, então eu colocaria um pouquinho mais. Se colocar muito também vai ficar, o gengibre, né, tem um gosto bem forte, então, mas pode colocar um pouquinho mais. Eu já deixo congeladinho, então aí você pega os saquinhos e pode usar. Às vezes pôr num suco, ou até na água, às vezes, na água que a gente toma no dia a dia. Gengibre é anti-inflamatório, é muito bom. Tem propriedades anti-inflamatórias, né? Meu gengibre tá picadinho aqui, do jeito que você quiser, em lâminas ou assim. Nosso abacaxi, o gengibre picadinho. De mel, gente, aproximadamente uma xícara, tá? Como eu já tenho mel aqui, eu vou usar assim, porque já tem aproximadamente uma xícara, então vai dar tudo certo, tá? Se você não tiver, você pode medir uma xícara. Coloco o mel, delícia. Coloco o mel na nossa mistura e o abacaxi vai soltando uma aguinha. Quanto mais você deixa ele aqui, mais essa aguinha ele vai soltando. E aí, como eu disse, o limão eu vou colocar daqui a pouco. Eu vou deixar ele primeiro dar uma apuradinha e depois a gente coloca o limão. Mais pra dar um gostinho. E o hortelã, então, é só no finalzinho. Aproveita bem, tá, gente? Agora eu vou fazer assim. Eu aproveito tudo até o finzinho, tá? Eu vou deixar ele fechadinho. Daqui a pouco eu pego o restinho. Vamos pro fogo. Nossa panela com abacaxi, gengibre e mel. A gente liga o fogo. A minha água já tá fervendo ali. Eu vou deixar soltar o abacaxi um pouquinho aqui, porque a água a gente coloca bem pouquinho. Vai colocando... Ó, o abacaxi, olha quanta água o abacaxi já soltou. Só de eu ter colocado ali. Então o abacaxi solta bastante água.
Não é uma geleia porque não é com açúcar, né? Com mel. Então é um xarope mesmo de abacaxi com gengibre e mel. A gente deixa aqui agora, ó, misturei bem, mas eu vou deixar aqui na panela, porque agora ele vai ter que reduzir o tamanho dele, cozinhar mesmo o abacaxi. Tudo isso que tem aqui é água do abacaxi, eu não coloquei nada de água ainda. Que eu vou deixar ele dar uma reduzida para depois a gente colocar água. Então o abacaxi tá aqui ainda, dando uma apuradinha. Olha o mel que eu falei que a gente aproveita até o finzinho, gente. Olha, eu faço isso, a gente deixa aqui. Agora no finzinho eu vou colocar por cima. Eu vou cortar o limão já, porque já vai chegar a hora de colocar a... Outra. Eu vou colocar o suco de um limão, tá? Olha os limões do Mercadão, que bonito. Vou colocar esse mesmo aqui, que não é tão pequenininho, um pouquinho maior. Tá com a casquinha bem fininha, então é isso aí, gente. Espremer o limão e eu já vou colocar ali com a água, tá? E tem o mel, gente. Olha o nosso mel que eu vou colocar no final agora. Olha quanto mel ainda sobrou no nosso pote, viu? Tem que aproveitar até o final. O limão já cortado e só o caldinho, tá? E agora eu já vou colocar água pro nosso chá, que não é um chazinho, nosso xarope, ficar pronto de vez, tá? Venham ver. Pessoal, o suco do nosso limão aqui na panela, olha, já reduziu bem o abacaxi. Agora vamos colocar o suquinho desse limão. Suco do limão. Dar uma mexidinha e colocar água, tá? A gente tem que colocar água, gente, porque tem que terminar de cozinhar esse abacaxi. Então minha água já estava quente aqui, tá? Então vamos aumentar um pouquinho esse fogo. Pode colocar uns 300, 400 ml de água. E agora deixa na panela. Tá um cheirinho de abacaxi com mel. Pessoal, é isso aí. Ficou mais de 20 minutos no fogo. Só um detalhe, se você for querer coar o chá, aí você não deixa esse tanto que eu deixei, tá? Você deixa menos, porque daí você vai coar, vai ficar mais o caldinho, tá? Eu deixei ele apurar mais pra ficar bem grossinho. Ó, vocês vão ver agora, eu não quero coar, tá? Eu não vou coar, não é minha intenção coar mesmo. Eu vou coar só um pedacinho pra vocês verem como é que fica. Eu morro de dó de jogar isso aqui fora, entendeu? Então eu não vou coar. Vou voltar isso aqui lá. Mas se você for coar, vai ficar um chazinho mesmo, um xarope. Aqui. E é isso que a gente vai dando de colherzinha para as crianças, tá? Eu vou deixar esse aqui, mas o que eu vou fazer? Eu vou colocar um pouquinho disso aqui de propósito, tá, gente? Porque eu quero mesmo, para ficar super cheiroso. E aí o que a gente vai dando para as crianças é isso. Vai virar, vai esfriar bastante, né? Obviamente. Esfriou, esfriou, esfriou. A gente vai dar de colherzinha até umas 3 vezes no dia para as crianças e pra gente, né, gente? Que é isso que a gente quer. Nosso chá, que vira um xaropinho, na verdade. E é isso, pessoal. É o que eu falei. Essa receita não substitui nenhuma orientação médica, mas, claro, os ingredientes ajudam a gente melhorar e fortalecer o nosso sistema imunológico, certo? Esse foi o Em Primeira Mãe de hoje, com dicas valiosas para a gente enfrentar o inverno que está chegando aí. Eu tenho certeza que vai ajudar você, mamãe, e toda a família. Acompanhem com a gente os próximos programas. A gente se vê. Muito obrigada, pessoal! Perdi. Foi de boa. Em Primeira Mãe. Oferecimento Arbory. Entre que a casa é sua.